Mas já, meu Deus. Shabbat Shalom, boa tarde, boa tarde. Estamos aí hoje no dia 26 do mês de fevereiro do ano 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 25 do mês de Adar 1 do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, mais as leituras diárias, e com ela nós trazemos então o estudo da Torá diariamente para mantermos a nossa conexão com o soberano, o Todo-Poderoso. Hoje, sétimo dia da semana, portanto, sagrado dia do Shabat. Então nós temos aí pela frente o encerramento da nossa Parashá semanal, que é a Parashá Vayachel, né? E vamos daqui a pouco vermos aí sobre esse tema fundamental, sobre firmeza e humildade. Vamos ver o ensinamento dessa conclusão da nossa Parashá semanal. Estamos a 173 dias do nosso calendário judaico e, portanto, nós vamos lá para a nossa graça bendita de Hashem para podermos estar aí conectados com a Torá e os ensinamentos que os nossos mestres, os nossos sábios têm para nós, né? Principalmente aí no nosso dia a dia, nós temos os comentários do nosso sábio Rashi. Junto com ele, nós temos aí também Maimônides e, sem sombra de dúvidas, a grande palavra, né? Magnânima que nós temos para a nossa geração, através do nosso Rebbe Menahem Mendel, né? Vayachel, né, que significa e convocou Moshe o povo, e nessa convocação para poder fazer um serviço mais conecto, mais centralizado, mais em fusão entre o ser humano e Deus. Tudo dentro do Mishkan, o tabernáculo no deserto, bem como também, posteriormente, o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Tudo tem uma conexão, né? Deus, o Mishkan, o Beit HaMikdash, o povo israelita, as nações e vice-versa, né? Então essa é uma conexão que ela precisa ser contínua e dentro desse aspecto nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar esse santo querer, ok? Então, a sabedoria do nosso Rebbe, iniciando a nossa live de hoje, né? Estamos a 173 dias do nosso calendário judaico. Então vamos ver a gota de sabedoria do nosso Rebbe. Então nosso Rebbe fala conosco no dia de hoje, a nossa liderança, da seguinte forma: os filósofos antigos dividiram o mundo em 4 reinos, cada um deles transcendente em um aspecto em relação àqueles que o precedem. O inanimado, a terra, rocha, águas e etc., não transcende seus limites de nenhuma maneira. Então, esse primeiro reino, ele está conectado principalmente com a questão de sons. O segundo, a flora, ela transcende seus limites, crescendo, então ela está conectada a emoções. A fauna transcende seus limites, movendo-se de um lugar para outro. Esse representa exatamente o intelecto, né? O intelecto tem hora que vai para lá, vem para cá, vai para cima, vai para baixo, né? E o quarto reino é o homem, como transcende seus limites. O homem projeta-se para fora de si mesmo com as palavras, com o diálogo. Só o homem é capaz de escutar seu próprio eu pelos ouvidos de outra pessoa. Só o homem é capaz de transcender os limites do próprio eu. Então aqui
nesse quarto reino, o homem, então ele está conectado diretamente com o diálogo, né? Então o ser humano, ele não vive e não tem condições de viver em monólogo. Ele não tem condições de viver como um ermitão. Nesse aspecto, ele estaria simplesmente, no mínimo, fugindo à sua missão divina, à sua missão que Deus estabeleceu para cada ser humano. Então, ficar no monólogo, isolado, ou como um ermitão, não é fazer a vontade divina, é muito pelo contrário. Então, por isso, os quatro reinos, né, o inanimado, a flora, a fauna e o homem, estão conectados aos sons, emoções, intelecto e diálogo. Só o homem é capaz de transcender os limites do próprio eu. Então, o seu eu, o seu ego, só você que tem o domínio sobre ele. É só você que pode transcendê-lo, ir além do seu próprio cérebro. Ir além do seu próprio eu. Cérebro e ego estão conectados em si. Então, se você realmente busca as alturas celestiais, você precisa transcender o seu eu e ir em direção a Deus. Ok? Então, Baruch Hashem, né? Queremos aí nesse Shabbat mandarmos aí, né, para os nossos amados aí, a Francisca Fran, lá de Manaus, Amazonas, ao Zelita Grangeiro, Ceará, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, o Marcelo Ramos e Miriam, aqui o casal de Bauru, a Salomé de Lima, Recife, Pernambuco, a Ana Silveira Reis, que faz parte do grupo Lechai Israel, assim como também o Paulo Sérgio e o João Luiz Martins, né? Todos participantes ali do grupo Lechai Israel. A Ismênia Silva de Dourados, Mato Grosso do Sul, o Walter Sanches, Guarulhos, Grande São Paulo, a Josimar Armani, lá da cidade de Linhares, Espírito Santo, o Júlio César de Manaus, Amazonas, o Marcos Sieklik, de São João do Triunfo, Paraná, o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, a Cibele Ludmília, lá de Lisboa, Portugal, a Aparecida Fátima, aqui de Bauru, a Luciana Rodrigues de Marília, o João Vinícius Baruch Hashem, o sinal está voltando. O sinal voltando. Ok. Né? Então, continuando aí com a saudação aos nossos amados, né? A Ismênia Silva, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? O Walter Sanches, de Guarulhos, Grande São Paulo, o Josimar Armani, de Linhares, Espírito Santo, o Marcos Sieklik, acho que é assim que pronuncia o seu nome, Marcos, São João do Triunfo, Paraná, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, a Cibele Ludmília, lá de Lisboa, Portugal, a Aparecida Fátima, aqui de Bauru, a Luciana Rodrigues, de Marília, o João Vinícius Erechim, Rio Grande do Sul, a Nadir Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte, o Adriano Arthur Show, de Paragominas, Pará, o Michael Noronha, de Fortaleza, Ceará, Maria Cristina Bertoni, Guarulhos também, Grande São Paulo, a Isis Costa, lá do Rio de Janeiro, o Sebastião Oliver, da Grande São Paulo, o Walter Sanches, também de Guarulhos, Grande São Paulo, a Elilde Rocha, Goiânia, Goiás, Rita de Cássia Torres, Grande São Paulo, Kellen Radassa, Bonfim, lá de Brasília, Jackson Andrade Feitosa, Fabiane Altair, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, o Toninho Teles, de Bonito,
lá da Bahia. E Pedro Zaghini, Campinas, São Paulo. Shalom, shalom, né? Estamos aqui em A Tarde com a Torá, né? Desde já agradecendo aos amados que estão aí fazendo intercessões, né? Fazendo preces e recitando Terrinim, Salmos, né? Em favor da Edna, minha esposa, e de mim, né? Pelos problemas adversos aí da saúde. E em especial a Edna, né? Que agora de pouco chegamos aí do hospital, né? Está se recuperando, né? De uma fraqueza muito forte, né? E uma pressão altíssima. Então, continue com as vossas preces e Terrinim em nosso favor, principalmente da Edna, né, para sua pronta recuperação sem sequelas, ok? E a gratidão, né, ao Eterno pelas vidas que estão aí fazendo suas preces em nosso favor. A nossa sétima aliá de hoje, né, encerrando a nossa Parashá Vayachel, está no capítulo 38, verso 1 a 17, é a sétima aliá. E o Mafitir, a leitura final, está no mesmo capítulo 38, versos 18 a 20, né? Então nós temos aí a sétima leitura que nos fala sobre o altar do sacrifício de madeira de acácia. Ele fez as protuberâncias sobre todos os 4 cantos, e essa protuberância eram do mesmo pedaço de madeira, bem como também nos 4 cantos tinha as argolas para colocarem os varais, né? Ele fez todos os utensílios do altar, panelas, pás, bacias de sacrifício, garfos para as carnes e frigideiras. Eles foram todos feitos de cobre. São todos os utensílios usados exatamente no altar externo, né, do sacrifício. Ele fez varas de madeira de acácia e as cobriu com uma camada de cobre. Ele colocou as varas de transporte nos anéis. Ele fez o lavatório de cobre e sua base de cobre dos espelhos das mulheres, que deram à luz a legiões de crianças no Egito, que se congregavam na entrada da tenda da reunião para dar as contribuições, né? Então aqui nós temos a grande participação das mulheres, também com os seus espelhos de cobre, né? E as quais deram à luz a legiões de crianças no Egito. Então, nós vemos a participação das mulheres com muita elevação espiritual e com muita nobreza. Ele fez o pátio, né, no lado sul, fez então foram forradas as cortinas de linho torcido. Elas tinham 20 pilares com 20 bases de cobre. Os ganchos e braçadeiras dos pilares eram de pratas. No lado oeste, as cortinas eram de 50 cúbitos, o lado leste também de 50 cúbitos, da mesma forma do lado do portão do pátio. Todas as cortinas do pátio eram feitas de linho torcido, né? Versos 18 a 20, que fala uma fitira, a leitura final. Na entrada do pátio havia uma tapeçaria bordada profissionalmente com lãs turquesa, púrpura e carmesim, né? As cortinas faziam parte do pátio, bem como também fizeram os 4 pilares, contendo 4 bases de cobre e os ganchos, capitéis e braçadeiras de prata, todas as estacas usadas para o tabernáculo e o pátio em volta eram feitas realmente de cobre, né? Então,
A palavra do nosso Rebbe Menahem Mendel sobre essa questão aqui, esse detalhe, sobre o altar exterior de cobre, como uma estrutura oca, né, que nos fala aqui no capítulo 38. Então, o nosso Rebbe ele traz para nós, né, um entendimento mais profundo a respeito disso, para nós podermos compreender realmente sobre a questão de firmeza e humildade. Então, o nosso Rebbe, ele diz assim: o altar exterior é o lugar onde se efetua o processo de refinamento de nossa natureza animal. Por isso que o altar externo é o local do sacrifício dos animais. Então, é o local onde se processa o refinamento da nossa natureza animal, ok? A Inês Martins de Pirajuí, Baruch Hashem, a Miriam Barros de Brasília, o Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo, né? Baruch Hashem. Então, o material que foi usado no altar externo é o material de cobre, mas ele era o material e a forma do altar exterior se referem exatamente às atitudes opostas que precisamos cultivar para conseguirmos realizar esse refinamento. Então, dentro desse aspecto aí, o altar de cobre, ele era oco, e dentro dele era colocado terra. Então, a parte externa do altar era de cobre, ele era oco, e para preencher essa parte, o oco era preenchido com terra. Então, essa parte externa, ela representa exatamente a nossa alma animal, as nossas ações, que estão conectadas com a firmeza, que é o título aqui, firmeza e humildade. Então, a alma animal é aquela que tem a firmeza da intrepidez, a firmeza da ousadia, a firmeza de não ter medo, a firmeza de enfrentar tudo e todos, a firmeza de ir além das suas próprias forças. Então, essa é a característica da nossa alma animal, é a característica do nosso exterior. Mas o altar, ele realmente ele é oco, então ele coloca a terra. E nós não podemos esquecer que o Eterno, ele mesmo falou que o povo judeu, ele é chamado de um povo de dura serviço, um povo obstinado. Então é a firmeza de ser obstinado por tudo isso que nós acabamos de falar. E dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz que isso nós podemos realmente transformar numa qualidade positiva e tirar da sua qualidade negativa. Por isso, o altar externo representa exatamente o refinamento da nossa alma animal. Então, essa transformar ele em qualidade positiva está expressa realmente numa atitude de firmeza que vai se unir à humildade. Então, para isso, ela expressa determinação em atingir objetivos especiais. Assim como no altar externo, ou seja, na nossa vida externa, o nosso lado animal, ele vai com toda essa firmeza, com obstinação para alcançar as suas metas, para alcançar os seus objetivos. Então, nesse sentido, significa que ele vai em frente, transformando isso numa qualidade positiva dentro de um nível espiritual. Então, o nosso Rebbe fala que isso vai fazer com que esta obstinação, essa firmeza, essa determinação, ela vem para a alma divina, ela vem para a luz, para focar naquilo que é bom e positivo, e não naquilo que é secular, humano e perecível. Então é pegar a boa qualidade,
da nossa alma animal, né, da nossa ação externa, e fazer vir para a luz uma harmonia em fusão com a alma divina, e assim realmente fazer aquilo que é positivo. Então, dentro desse sentido, o nosso Rebbe diz: essa qualidade se relaciona com o fato de o altar ter sido construído em cobre, uma vez que a palavra hebraica para cobre é nehoshet, nehoshet, e tem relação com a palavra hebraica para obstinação, nahush, nahush, ou seja, cobre e obstinação são correlatas, elas têm um relacionamento. Por isso, nehoshet e nahush. Então, é trazer exatamente essa qualidade para se unir ao espiritual, à alma divina, e ter essa correlação para aquilo que é bom, positivo e espiritual. Por outro lado, o altar também era oco, que estava preenchido com terra. Da mesma maneira que externamente devemos ser obstinados, determinados a seguir e perseguir os nossos objetivos, internamente devemos ser humildes como a terra. Como dizemos em nossas preces, que minha alma seja para todos como o pó da terra, né? Então é a humildade que vai ligar-se realmente a Deus. Como nós vimos aí o exemplo de Moshe, no seu exemplo de humildade, a sua conexão com Deus, uniu realmente o bronze externo, né, a firmeza, a obstinação, a determinação, e uniu-se com a terra, a humildade, o espiritual, o interior do ser humano. E nessa união fez com que realmente Moshe tivesse toda a coragem, ousadia, de se apresentar diante do grande ditador Paró e fazer exigências. E não teve um pingo de medo do grande ditador, e também não se acovardou diante dos seus decretos. Porque existe uma lei. Decreto não é lei. Decreto está debaixo da lei. Se o decreto é contraditório à lei, ele perde a eficácia. Ele não tem efeito legal. Essa é a grande diferença de decreto e de lei. Então, o que está sendo decretado aí por governadores e prefeitos são decretos ilegais, porque eles estão infringindo as leis, estão infringindo, acima de tudo, a própria Constituição Federal. Então, elas não têm um poder legal, apesar que, infelizmente, muitos tribunais estão passando também por cima da própria Constituição, estão rasgando, estão queimando, jogando no lixo, e estão usando até para papel higiênico, né? Para outras coisas mais, né? Então é isso que está acontecendo. Mas o efeito não. Graças a Deus que existe ainda alguns tribunais que estão realmente acatando os pedidos, as petições judiciais, e estão dando causa ganha àqueles que estão recorrendo à justiça por causa desses decretos ditatoriais que estão tendo por aí, né? Então é um desafio, é firmeza e humildade. Moshe deu exemplo. Então, nós precisamos estar aí nessa sequência. Nós não podemos nos acovardarmos. Por quê? Porque o sistema, ele já apagou, para muitos, ele já apagou a consciência divina. Então as pessoas virou massa de manobra, muitas pessoas viraram massa de manobra. Perdeu a consciência divina, acabou. Então o sistema vem e diz, isca, pega! O nego sai que nem doido, não tem mais consciência. É massa de manobra. Então por isso, realmente o cobre é pegar essa obstinação, essa determinação, essa firmeza,
e unir-se à humildade da terra, reconhecendo que somos terra, somos pó, certo? E que nós dependemos 100% de Deus para tudo. Nós não dependemos de governador, de presidente, de vereador, de prefeito, companhia limitada, de deputado, esse, aquele, político A, B ou C. Nós dependemos de Deus, absolutamente de Deus. E quanto mais nós temos essa dependência, e mais levamos as pessoas a verem a isso, a acreditar nisso, a estar nessa realidade aí, então nós estaremos vencendo a escuridão, nós estaremos vencendo os perversos, os ditadores, e estaremos resgatando as pessoas que perderam a sua consciência divina. Então, essa é a nossa tarefa. Por isso que nós não podemos nos acovardarmos diante de toda essa situação que está por aí, ok? Então, por isso, firmeza e humildade é para nós estarmos à semelhança de Moshe, estarmos vivendo o nosso tempo presente, realmente com a cabeça erguida, porque Deus, Ele permanece com a sua cabeça levantada em nosso favor, para nos abençoar, nos proteger e nos capacitar para a nossa missão que nós temos por aí. Então, amados, no encerramento da nossa Parashá semanal, né, fica aqui então essa mensagem do nosso Rebbe Menahem Mendel, né, sobre firmeza e humildade. Externamente, bronze, firmeza, obstinação, que significa que essa qualidade do bronze, né, matéria bruta, né, essa obstinação, essa ação da alma animal de realmente ir até as últimas consequências para alcançar os seus objetivos. É trazer esse bronze, que o altar externo, ele é feito de bronze e oco por dentro, onde ele é preenchido de areia. A areia simboliza a humildade, a simplicidade, a dependência de Deus. Então é pegando de fato essa firmeza, essa obstinação e trazendo para a alma divina, para o campo espiritual, para que essa qualidade se torne uma excelente qualidade na nossa ação espiritual. A obstinação, a determinação. Vamos até as últimas consequências para disseminar a unidade e a unicidade de Deus e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais firmes na consciência divina, e aquelas que se renderam ao sistema, se houver ainda uma esperança, vamos levar a elas também, para que possam recuperar a sua consciência divina e voltar a servir a Deus. Então essas são as nossas metas, amados. E nós não temos como fugir dela. Fugir dela é nos acovardarmos. E nós não somos covardes. Por quê? Porque nós somos filhos do grande rei. O rei dos reis dos reis. Somos filhos daquele que é o único, todo-poderoso. Então, ele já falou que nós temos um reino para herdar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por que vamos ter medo dos perversos, ditadores e por aí afora vai? Não há sentido. Então, emuná e bitachon, fé e confiança, firmeza e humildade nos levará sempre em direção à redenção final com Mashiach e ao Olam Rabá, a vida eterna. Amém? A Fabiana e o Altair de Poços de Caldas, shalom, shalom. E continue, né, com as vossas preces e os terrilim, os salmos, em nosso favor aí, da nossa família, né? E também, principalmente aí da Edna, né? Sua pronta recuperação, sem sequelas, ok? Estamos aí e vamos em frente na nossa jornada. Uma boa passagem do 7º dia para os 6 dias comuns. A Ravidalá vai acontecer às 19h12.
é o momento da passagem do 7º dia para os 6 dias comuns. Aos amados que estão se dirigindo à sinagoga Rabá de Brooklyn, em São Paulo, para participarem ali da Havidalah, e bem como também, né, seguirem amanhã de manhã em direção a Atibaia, ao sexto seminário Benei Noach, lá em Atibaia, né, que seja realmente cada vez abençoado, seja um encontro, um seminário maravilhoso, né? Estávamos muito ansiosos por esse seminário, mas Deus tem as suas razões, tem os seus motivos, o porquê que não poderemos comparecer ali, né? E tudo é para o bem, realmente, para o nosso bem, né? E, acima de tudo, gratidão a Deus, né? Tudo que Ele faz é bom, sem sombra de dúvida. Com muita proteção, muita presença divina no seminário, que todos sejam aí grandemente fortalecidos nesse seminário, e que o povão aí não esquece de mandar aí um shalom para nós aqui à tarde com a Torá, hein? Que nós estaremos aguardando aí nesses dias todos aí. Então, amados, Shavuot Tov, uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus, e que juntos possamos continuar em frente na nossa missão suprema. Mashiach, now, Mashiach, para agora mesmo. Amém, vem amém. Shalom, shalom.